Amados de Boas Novas, muito bom dia a todos vocês. Que prazer poder estar com vocês aí em suas casas. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã de domingo, porque esse é o dia que o Senhor preparou. Vamos nos alegrar, vamos celebrar. Eu não sei se na sua casa você costuma cantar sentado ou em pé. Eu te convido agora a louvarmos juntos ao Senhor e declarar nessa manhã que o Senhor nos ama, Ele me ama, sim, Ele me ama. Vamos cantar essa linda declaração de amor, porque o Senhor se importa com você, Ele te ama. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a
Amados, a cada domingo de manhã nós temos trazido canções do nosso passado recente, o que nós estamos chamando de Túnel do Tempo. E nessa manhã nós separamos duas canções, uma de 1981, Salmo 96, que foi gravada pelos Vencedores por Cristo no LP Louvor 3, e também uma canção de Ademar de Campos, uma nova criação de 1993. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã com o nosso Túnel do Tempo. Aleluia. Um hino de louvor ao Senhor, um povo santo está fluindo em adoração. Um hino de louvor ao Senhor, um povo santo está fluindo em adoração. Um hino de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Um hino de louvor, louvor ao Senhor, um povo santo está fluindo em adoração. Um hino de louvor ao Senhor, profetizando uma nova
que nós estamos louvando a Deus e adorando a Deus apesar desta distância. Estamos muito felizes de estarmos podendo juntos adorar o nosso Deus. E agora, nesse momento, eu gostaria de lembrar a todos vocês a respeito das nossas redes sociais. Por favor, durante a semana, continue conectado. A partir de amanhã, em mais uma semana, todo dia, meio-dia, estamos orando por um motivo. Então temos já um encontro marcado amanhã, a meio-dia. E por favor, não se esqueça de logo mais à noite, às 18h30, o horário novo, a partir de abril, do culto da noite em nossa igreja. Nós celebraremos juntos esta noite da Ceia do Senhor. E eu continuo aqui ainda para agradecer a Deus por sua vida preciosa. Muito obrigado pela generosidade do seu coração. Neste mês de março, mesmo estando distantes uns dos outros, vocês contribuíram, vocês participaram e nos ajudaram na vida financeira. Estamos colocando de volta as contas que a nossa igreja tem, mais o CNPJ, para que você possa fotografar. Também estaremos colocando este mesmo recado nas redes sociais, para que você possa contribuir e, usando da generosidade do seu coração, poder ajudar a nossa igreja nesse período de tempo. Naturalmente, estamos em confinamento social, mas as atividades da igreja, elas continuam sempre à frente. Por isso, eu quero agradecer a você. Seja fiel a Deus, porque juntos somos mais fortes. E que Deus possa também abençoar e sustentar a nossa igreja nesse período que estamos vivendo de quarentena. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Vamos agora para o nosso momento devocional. Queridos irmãos, estamos muito felizes por estarmos podendo agora, nesse instante, compartilhar da Palavra de Deus. Palavra de Deus que é maravilhosa, poderosa, fala aos nossos corações. E hoje vamos falar, nesse tempo de confinamento social, a respeito da questão da solidão. A solidão é algo que já está sendo discutido em tudo quanto é canto da nossa sociedade, porque as pessoas foram obrigadas a se isolarem e ao mesmo tempo estão vivendo um tempo muito diferente de todos os outros que vivemos enquanto sociedade. A Bíblia fala sobre a solidão. Pessoas da Bíblia viveram a solidão. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo que nos assiste nesse momento, você tem experimentado de solidão nesse tempo? A Bíblia também fala a respeito da questão da solidão. E há um salmo bíblico dos mais relevantes que aborda a questão da solidão e principalmente a percepção do salmista, do poeta, em ver que Deus, mesmo quando ele se sentia só, passando por desertos em sua vida, ele podia sentir a poderosa mão de Deus a sustentá-lo num tempo difícil, num tempo de solidão. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos traz respostas grandes a respeito da vida. Então, eu preciso perguntar a você se você tem se sentido só nesse tempo. A palavra de Deus no Salmo 73, os versículos de 23 a 26, Salmo 73, de 23 a 26, ele nos fala assim: Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás em honras. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha esperança para sempre. Amém. Que privilégio, que oportunidade de poder compartilhar a respeito desse texto tão precioso. Nós, seres humanos, somos por natureza, como criados por Deus, pessoas que nasceram para ter uma vida social. Mas nem sempre isto é possível na nossa vida. Tanto é que o texto de Gênesis 2,18 diz que mesmo o homem antes de ter pecado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, olha para o coração deste homem e chegam a razoar entre si:
não é bom que o homem esteja só. A questão da solidão precede a questão do pecado, porque faz parte das nossas emoções a questão de lidarmos com a nossa solidão. E a solidão, ela tem um lado positivo e claro que tem também o seu lado negativo. Hoje, gostaria de despertar o seu coração para o lado positivo, o lado útil da solidão, porque o lado negativo todos nós seres humanos já conhecemos muito bem. A palavra de Deus nos diz que Deus nos criou para termos comunhão uns com os outros. Desde que Adão recebeu Eva no seu convívio, aquele paraíso se tornou um lugar extremamente social. Aliás, a Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus, na viração do dia, ele ia até aquele jardim. E sabe o que ele fazia? Tinha comunhão, interação com o homem e com a mulher. E assim eles viveram por um bom período de tempo, até o pecado ser introduzido na raça humana. Portanto, é importante sabermos lidar com a questão da solidão. E até mesmo nesse período em que ficaremos por mais alguns dias, quem sabe semanas, ainda isolados, temos que fazer das nossas circunstâncias, das nossas limitações sociais, de não estarmos saindo e fazendo tudo o que sempre fazemos. Nós temos que ter uma espiritualidade saudável, uma cabeça, uma mentalidade muito boa e ao mesmo tempo redescobrirmos na palavra de Deus o que precisamos fazer neste tempo de quarentena e de isolamento social. Não é bom que o homem esteja só. Como é maravilhoso perceber que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele olhou para o coração do homem solitário e providenciou resposta. O Salmo de número 73 volta nessa mesma direção, dizendo que Deus está sempre conosco. Mesmo quando todo convívio social cessar, Deus estará conosco. Pense nesse momento comigo. Talvez você esteja aí confortavelmente no seu lar junto da sua família, mas quantas pessoas nesse momento estão sozinhas? Quem sabe em uma prisão? Quem sabe no leito de um hospital? Quem sabe perambulando nas ruas da nossa cidade? Quem sabe outras pessoas, por suas responsabilidades, estão nesse momento se sentindo sozinhas no meio de tantas pessoas. Este é um momento muito difícil para todos eles. Mas há algo pior do que isto. Há pessoas que estão no convívio familiar, no seio da família, porém se sentem pessoas sozinhas. Muitas e muitas vezes as pessoas estão no convívio dos seus entes queridos no seu lar, mas mesmo assim emocionalmente se sentindo sozinha ou sozinho. Tudo isso pode acontecer e é por isso que precisamos meditar na palavra de Deus, que diz que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, é aquele que vai conosco e nos abençoa nos momentos mais dramáticos da vida humana, incluindo o deste de isolamento social. Mas eu gostaria de lembrar que a solidão, ela tem um lado útil na nossa vida. É isso mesmo, um lado útil. Ela não é de todo ruim, porque homens e mulheres em toda a palavra de Deus viveram um momento de solidão. Eu posso imaginar, por exemplo, o apóstolo Paulo em uma prisão, escrevendo as suas cartas. Eu posso imaginar Pedro preso por causa da sua fé. Eu posso imaginar João na ilha de Patmos, exilado por causa das suas convicções. Os exemplos são muitos, mas o mais importante é que todos esses homens, todas essas mulheres que na Bíblia viveram um momento de solidão, eles conseguiram ver na solidão o lado útil da solidão. Essa é uma tarefa nada fácil, eu tenho que admitir, mas existe um lado útil no meio da solidão. No meio da solidão, por exemplo, nós podemos orar a Deus. Temos tempo para orar a Deus, porque o céu não está de quarentena. O nosso Deus não pega quarentena.
Nosso Deus não tem problema com isolamento social. O nosso Deus é um Deus maravilhoso que está sempre pronto a ouvir aqueles que pertencem a Ele. Erga a sua voz, invoque o nome do Senhor teu Deus e Ele vai se manifestar na tua vida, Ele vai te abençoar. Por isso, orar é algo maravilhoso que podemos fazer. Por isso, gaste, invista tempo da sua vida em oração. Ore pelos seus, ore pelas pessoas que estão próximas, orem pelas pessoas que estão distantes. Participe conosco todos os dias de semana, de segunda a sexta, meio-dia, e tenha um motivo a mais para orar por alguém. Esta semana oramos pelo nosso país, oramos por autoridades, oramos também pelos profissionais da saúde, pelo pessoal idoso. Foi um tempo gostoso de oração. Por favor, abra janelas do teu interior para se dedicar a uma vida inteira de oração. Faça dos seus momentos de solidão algo útil. Ore ao Senhor teu Deus. Ele te ouve, Ele te ama. As portas dos céus estão abertas para receber a sua oração. E sempre quando um crente ora, algo sobrenatural acontece. Por favor, meu irmão, minha irmã, ore e espere um milagre das mãos poderosas de Deus. Portanto, use esse lado útil da questão da solidão e até mesmo desta quarentena. Agora, podemos também usar esse tempo para estarmos lendo as Escrituras Sagradas, lendo a Bíblia. Aproveite esse tempo, redescubra o prazer da leitura bíblica. Comece pelo texto da sua preferência, leia sistematicamente a Bíblia. Nesse tempo de reclusão, aproveite esse tempo para ler as Escrituras. Não fique só com as redes sociais nas tuas mãos. Não corra de um lado para o outro assistindo TV como alguém que é desesperado em busca de notícias e notícias, porque você sabe o que tem do outro lado da notícia. A notícia que as redes sociais e que os canais de televisão mais exploram são as tragédias. Você vai alimentar a tua vida com tragédia. Não faça isso. Alimente a sua vida com aquilo que edifica, com aquilo que produz edificação na sua vida. Leia a palavra de Deus. Este é o lado útil da solidão. Aproveite esse momento e desfrute desta certeza. Tempo de leitura da palavra de Deus. Mas tem um outro lado útil desse tempo de solidão. Você vai refazer a sua vida. Você vai replanejar a sua vida. Sem dúvida nenhuma, todos nós vamos precisar disto. Quando esse período de quarentena cessar, vamos voltar gradualmente a vivermos a nossa vida. O que é que vamos fazer? Aqueles que empreendem, como vamos empreender nesse período? Toda a humanidade já está preparada para isto, o mundo inteiro. Depois de um período de quarentena, depois de um período que estamos vivendo, o que vem depois, a segunda onda, é uma onda de recessão. Não para trazer pessimismo ao nosso coração, mas principalmente para desfrutarmos de criatividade nesse tempo. Por quê? Porque vamos ter que refazer a nossa vida, os nossos projetos pessoais, as nossas viagens, a planificação familiar, tudo isso tem que ser refeito. Aproveite esse tempo, apanhe um bom caderno, escreva junto ao lado da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, o que vamos fazer depois que esta pandemia for embora. Como vamos refazer a nossa vida? Qual vai ser o tempo de estudo, de trabalho, de reflexão, serviço local na igreja? Como vamos precisar de todos vocês para ajudar os necessitados? Por favor, esteja usando deste tempo para refazer e replanejar a sua vida quando tudo isso acabar. Você percebe quantas coisas boas podemos fazer simplesmente usando deste lado útil da solidão? Por favor, faça isso, porque precisamos, necessitamos disto. A nossa igreja é uma igreja que logo vai completar 100 anos de vida. Temos discutido entre nós líderes exatamente isso. A nossa igreja passou por períodos difíceis. Já tivemos momento em que passamos por guerras, por revolução,
por pestes, e tudo isso aconteceu conosco. Mas a igreja, ela sempre foi maior do que tudo isto, e ela conseguiu superar todos os seus limites, e ela continua firme, e passaremos por este período. Por isso, a solidão é ao mesmo tempo um tempo útil, mas a solidão, ela é agradável para abençoar ainda mais o nosso coração. Ela não é tão agradável do ponto de vista humano, não é verdade? Mas do ponto de vista espiritual, ela pode nos abençoar. Não é bom que o homem esteja só. Essa palavra ecoa desde o início da criação humana. Mas, queridos irmãos, solidão implica também em um lado abençoador. E o lado abençoador é quando eu vou distinguir entre solidão e solitude na presença de Deus. A solidão é quando estamos separados do o nosso relacionamento social. Mas, querida igreja, não nos enganemos. A Bíblia sempre nos apela a termos um tempo de solitude na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Logo, quando pensamos na questão da solitude e da solidão, quando conseguimos distinguir um termo do outro, vamos fazer um uso, apesar que a solidão não é agradável, mas ela pode nos abençoar. Vamos descobrir essa faceta da vida cristã, o que é muito precioso para nós. Tempo de solitude, não de solidão. Vamos aproveitar o tempo a sós com Deus. E quando lemos a palavra de Deus, como quando oramos a Deus, o resultado é tão positivo, é tão maravilhoso, é tão grandioso, que apesar da solidão, desse tempo de reclusão, eu estou usando o meu tempo como tempo a sós com Deus. É um período precioso de solitude na presença de Deus. Mas não somente isso, não só tempo de solitude, mas um tempo também de consagração ao Senhor. Consagre a sua vida ao Deus Todo-Poderoso. Aproveite esse tempo em que você tem tempo, e tempo bastante, tempo de sobra. Eu sei que as mulheres é que correm de um lado para o outro, dentro das suas famílias, dentro dos seus lares. Eu sei o quanto que vocês correm, mas você também precisa ter um tempo de solitude na presença de Deus, porque esse período de tempo é um período em que a sua vida pode ser edificada. Mas agora, não só solitude, mas também um tempo de consagração ao nosso Deus. Não podemos nos fechar em nós mesmos. Temos que abrir possibilidades para enxergarmos esta crise, esse tempo de reclusão, como um tempo útil para a nossa consagração. E devemos consagrar a nossa vida a Deus de uma maneira maravilhosa e poderosa. Aproveite esse tempo, solitude, consagração e também um tempo para revermos os nossos conceitos. Somos cheios de preconceitos, precisamos rever os nossos conceitos. Teremos que a partir de agora fazer as mesmas coisas que fazíamos antes de maneira diferente. Vamos ter que criar possibilidades, porque o desafio que nós teremos agora à frente será muito grande. Por isso, use desse tempo de preparação, como gosto de dizer, tempo de luta, mas tempo de você crescer os músculos da sua vida espiritual, para que você possa ser uma pessoa mais usada, mais útil e mais abençoada na presença de Deus. Eu quero relembrar a todos vocês, amados e queridos, a respeito do profeta Elias. Ele teve momentos altos e baixos em sua vida. Momento em que ele estava cercado de pessoas e momentos em que ele estava recluso em uma caverna. Todos nós temos tempos assim e passamos por momentos de extrema comunhão, vitórias e vencendo na vida, e momentos não tão bons. Precisamos aprender com esta variação. É interessante ver Elias porque ele acabara de vencer um desafio gigante na sua vida. Ele derrotou a muitos em uma só vez numa prova que Deus fez. Passado algum tempo, lá está ele fugindo e correndo
indo para uma caverna e tendo um tempo de ostracismo, vivendo para ele mesmo, dentro daquela conchinha, daquela caverna. Mas é interessante perceber que Deus estava também com ele nesta circunstância. E o texto bíblico nos ensina que Elias, amedrontado, aguardou a manifestação de Deus. Terremotos, labaredas de fogo, mas Deus não estava nesses sinais sobrenaturais. Mas quando uma brisa suave realmente inundou a sua vida, lá estava a voz doce do nosso Deus dizendo: levanta-te, se alimente, se fortaleça e siga a sua caminhada, porque o teu lugar não é aqui, eu quero te usar em outro lugar. Lições preciosas, onde podemos fazer deste período de solidão que não é agradável, tornarmos este período abençoador para a nossa vida. Temos sim todos nós momentos de solidão, até mesmo como Elias, o desejo de morrer. Mas Deus vem com a sua voz suave e diz: levanta, se alimente, fique forte e siga em frente a sua vida. E aí, é claro, depois dessas considerações todas, aí é que vamos descobrir, amada igreja, o que nos diz esse salmo tão precioso, que nos diz assim: contudo, sempre tu estás comigo e eu estou contigo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Senhor me toma com a sua mão direita e me toma pela mão como se fosse uma criança e me conduz no caminho em que eu devo andar. Tu me dás conselhos através da tua palavra, da minha intimidade contigo, do meu relacionamento pessoal contigo. E sabe o que acontece? Depois o Senhor me honra. É o que diz o poeta bíblico. É assim que diz o salmista: o Senhor me dá conselhos, eu ouço os conselhos e depois o Senhor me exalta, o Senhor me honra, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. No nosso tempo de solitude podemos arrazoar com os céus e dizer como o salmista disse: há quem tenha nos céus alguém mais precioso do que a ti, Senhor? Não, não há ninguém. Só o nosso inconfundível Deus, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Que palavra maravilhosa. Senhor, quando examino aqui na terra e tento descobrir quem tenho de mais precioso nesta terra inteira, chego a uma conclusão que o meu maior desejo é estar junto a Ti, porque também na terra não tem alguém mais precioso a não ser o meu Deus, o grande e poderoso Deus. E o salmista prossegue: até o meu corpo, as minhas entranhas, até o meu coração e a minha mente e o meu ser pode fraquejar, mas o meu Deus é a minha força, o meu Deus é a minha força. Não importa a idade que estejamos, Deus é a nossa força e o nosso coração estará firmado nesse Deus Todo-Poderoso. E diz o salmo bíblico: porque tu és a minha herança para sempre. Esta é a linguagem de um homem solitário? Sim, um homem que estava passando um momento de solidão, mas um homem que viu na solidão o lado útil, o lado positivo e o lado abençoador da questão da solidão. Ah, querida igreja, o que devemos nós fazer neste tempo? A solidão pode passar pelos nossos corações, mas nós vamos nos apegar à palavra do nosso Deus, que diz que Deus me toma pela mão. Ele é o meu Deus poderoso nos céus e na terra. É certo que o meu corpo e até a minha mente, o meu coração podem fraquejar, mas o meu Deus é a força do meu coração, e isto é inegociável. E por esta razão, poderemos dizer num tempo como este: Deus está comigo, eu não serei abalado. O Senhor, o Deus dos exércitos, está comigo
eu não serei abalado. Esse é o sentimento verdadeiro que devemos ter, apesar da circunstância que estamos todos vivendo, todos nós, sem exceção, estamos vivendo. Por isso, é mais importante que possamos agora dizer: Pai, aplique a Tua palavra aos nossos corações, abençoa as nossas vidas, para que possamos vencer num tempo de estarmos vivendo, às vezes, sentimentos sim de solidão, mas, acima de tudo, estamos certos de quem é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Convido você agora para que possamos orar a Deus e agradecer ao Senhor por um momento tão precioso como este, apesar destas circunstâncias. Vamos orar. Querido Deus, eu te peço agora pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoe a todos de nossa igreja, como sempre tenho orado nestes dias, Senhor, desde o bebezinho, recém-nascido da nossa igreja, até o irmão mais idoso que pertence à nossa igreja. Abençoa a cada um destes, ó Deus, que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina que apesar de toda a solidão, de toda a separação social que estamos vivendo, toda a reclusão, o Senhor é o Deus que está conosco. E apesar das circunstâncias, nós podemos invocar o Teu nome e o Senhor responde às nossas orações. Eu te louvo, eu te agradeço, eu quero te bendizer por esse tempo maravilhoso que estamos passando, apesar, ó Deus, de estarmos separados uns dos outros, mas nada pode nos separar do amor de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos céus ou na terra poderá nos separar do profundo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo salmo que acabamos de meditar e pedimos-te, ó Pai, nos dê realmente um coração que consiga enxergar o que é útil na solidão e que na solitude da nossa vida possamos ser abençoados pelo Senhor. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querida igreja, que Deus os abençoe grandemente. E digo mais uma vez, erguendo as minhas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe e, por favor, jamais se esqueçam que em Boas Novas a gente sempre se encontra, mesmo que seja através das redes sociais. Até lá, que Deus os abençoe. Amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, Não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o Rei.
cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. As vozes. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga mais uma vez. Confiando em nosso Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amados, fechem os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo que ouvimos e vimos nessa manhã. Pedimos a tua bênção sobre o teu povo. Sabemos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas e nada foge ao seu controle, Senhor. Por isso nós estamos aqui declarando que confiamos em Ti e que não seremos abalados. Que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor, nesse dia. E nós oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom domingo. E lembre-se que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Deus abençoe.